Boa tarde, Brasil. Boa noite, Europa. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do nosso canal. Você que é aqui o nosso seguidor, nosso ouvinte, que participa sempre com a gente, fica aqui com a gente já começa, né, participar conosco para que você participe de uma live hoje, onde o nosso professor, chefe de equipe da Venere Plastic, professor doutor Antônio Roberto Bozola, vai trazer aqui para vocês grandes informações, vai desvendar alguns mitos e vai poder deixar vocês esclarecidos do ponto de vista da cirurgia plástica de rinoplastia. Então, se você que está buscando alguma cirurgia para poder reparar a estética do seu nariz, melhorar aí a aparência facial do seu rosto, ou mesmo você tem algum tipo de problema de respiração, essa cirurgia é para você, tá? Já você que está aqui comigo, pega aqui o aviãozinho, manda para algum amigo, manda para os seus parentes, pessoas que você sabe que gostaria de realizar essa cirurgia e participe conosco, separe aqui as suas perguntas e vamos conhecer esse mundo da rinoplastia. Lembrar para vocês que a assessoria Venere, diante de todos esses contextos da cirurgia, ela chega aqui com uma inovação no mercado brasileiro e também europeu, trazendo para você o que há de melhor em assessoria para a escolha do seu cirurgião plástico e também você que deseja viajar e realizar a sua cirurgia, porém você não sabe qual cirurgião plástico escolher. Hoje, a Venere conta com uma gama de excelentes profissionais, cirurgiões plásticos reconhecidos por todo o Brasil e também, né, fora dele, porque muitos já operam pacientes que moram inclusive no exterior, assim como eu, e que precisam, né, vir ao Brasil realizar o seu procedimento cirúrgico. Então, se você é essa pessoa hoje que precisa de um apoio, de um guia para você realizar a sua cirurgia, manda um direct para nós, faça a sua pergunta, que os nossos consultores vão ter o maior prazer em te ajudar, te esclarecer e a gente te encaminhar para uma avaliação online, onde o doutor vai verificar os pré-requisitos e também te dar todas as explicações de como vai acontecer essa experiência, desde a sua viagem até a escolha do seu cirurgião e todos os procedimentos que serão realizados pelo cirurgião, o hospital a qual você vai ser operado. Lembrar que nós realizamos as nossas cirurgias plásticas no Hospital HB de São José do Rio Preto, que está entre os 10 melhores hospitais do Brasil. Para nós, aqui na Venere, a sua segurança está em primeiro lugar e a sua beleza e satisfação é o que nos move. Então, participa conosco, faça suas perguntas e eu já vou convidar aqui o doutor. Informações sobre rinoplastia e rinoceptoplastia. O doutor já está aqui com a gente, você já pode também... Olá! Olá! Boa noite! Boa noite para você, boa tarde para mim, Tarcísio. Boa tarde no Brasil, boa noite na Europa. Seja bem. Aqui nós estamos às 16 horas e 8 minutos. E aqui estamos às 20 horas e 8 minutos. Que bom. Desde Terra, Europa, olha, já tem bastante gente aqui entrando. Estavam com saudades das nossas lives, pessoal? Voltamos. Manda aqui o comentário. Fala pra gente que tipo de live você gostaria de ver aqui. Qual tipo de cirurgia plástica você se identificaria? Já curte aqui, comenta. Pega aqui o aviãozinho, manda aí para os seus amigos, para as pessoas que vocês conhecem, que gostariam de saber mais informações de cirurgias plásticas. Separa suas perguntas e participa aqui conosco, que o doutor já vai trazer toda essa experiência que ele tem para dividir conosco, que é um grande prazer e um privilégio contar com um médico com tamanha referência, não só nacional, como também internacional. Doutor, é com você agora. Se apresente e em seguida a gente começa. Eu sou Antônio Roberto Bozola, eu sou cirurgião plástico, uma experiência razoável de mais de 45 anos de trabalho. Eu sou chefe de equipe do Hospital de Base da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto e nós estamos à disposição para responder às perguntas de uma área específica da cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica é de uma imensidão que vai do fio de cabelo ao último dedo do pé.
Então, aí, a rinoplastia é uma das áreas mais fantásticas que existe dentro da nossa especialidade, não é? Uhum. Então, eu fico à disposição para você e para quem quiser, para responder as perguntas que quiser. Perfeito, doutor. Lembrar, né, para os nossos ouvintes que vocês podem aqui, né, já fazer a pergunta de vocês aqui no chat, que o doutor vai responder, e aí a gente vai dar seguimento aqui para poder trazer todas as informações. Então, vamos lá? Tá? Doutor, primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse, né, para os nossos ouvintes, os nossos seguidores, o que é a cirurgia da rinoplastia? Essa cirurgia hoje tão buscada, né, pelas pessoas, não somente pelo feminino, mas também o masculino, aonde visa melhorar a aparência facial, porque harmoniza-se mais e traz aí uma melhora, né, da aparência. O que é a Sim. rinoplastia? A rinoplastia, na verdade, é o termo técnico para a cirurgia estética do nariz, Certo. certo? Uhum. Aí, o que é a cirurgia estética? A cirurgia estética é aquela em que existe o órgão, mas que ele não se compõe bem com o restante do corpo. Certo. E no caso do nariz, não se compõe bem com a face, Uhum. certo? E aí, o que acontece é que essas proporções, principalmente, e a forma do nariz, devem ser alteradas de acordo com a face do paciente. Até uma brincadeira que a gente sempre fazia lá antigamente, é que a gente via um nariz e falava, esse nariz foi o doutor fulano que operou. Já era carimbo, né? E não, o nariz ele tem que ser estabelecido de acordo com as proporções faciais, a forma do nariz, dorso, ponta, largura, quer dizer, enfim, é um conjunto. E eu chamo a cirurgia de rinoplastia a cirurgia do milímetro. Cirurgia do milímetro significa que 1 milímetro de diferença, ou dois, há uma enorme diferença no resultado. Então, o que é que eu faço para que eu estabeleça qual nariz seria bom? Primeiro, eu tenho que saber o que a paciente quer, porque não é Certo. só eu que tenho que definir. Então, eu peço para a paciente trazer para mim 5 fotografias de narizes que ela gosta. Aí fala por que não no computador? Porque o computador é pura matemática e às vezes o computador mostra um resultado que o cirurgião não é capaz de fazer. Uau. Então não é um bom negócio. Deu problemas muito sérios antigamente, principalmente nos Estados Unidos, de ações judiciais por causa disso. Então o que, que eu peço? Eu peço 5 fotos. Aí eu vejo qual é o nariz que ela gosta. A partir daí, eu estabeleço para mim como é que eu vou fazer o nariz proporcional para ela dentro de conceitos que ela entende. E aí eu crio, então, a possibilidade de acertar na maioria das vezes. Certo? E aí, então, porque são proporções. Às vezes a pessoa vem com um tipo de rosto que não cabe o nariz que ela está pedindo. Mas eu oriento, olha, aqui não pode por causa disso, aqui é melhor assim, assado, e entro em acordo com o paciente. Né? O acordo significa a pessoa entender que a gente tem limitações de acordo com o rosto. Então eu não vou chegar, botar a paciente na mesa e fazer o nariz que eu quero. Eu quero Certo. saber o que ela quer também. Perfeito. Então, a gente já entendeu que essa cirurgia é voltada para melhorar, né, a estética do nariz ali, juntamente com o rosto, e trazer aí essa harmonia, né, doutor? Então, Uhum. a rinoplastia é para harmonizar O como você conjunto. falou, o conjunto de proporções, a palavra de Exato, exato. e deixar aí mais proporcional o nariz com o queixo, né? Exato, exato. E já Forma do rosto, certo? Forma do rosto, exatamente. Hoje, medidas do rosto, não hoje, é? As por exemplo, medidas. Então, tudo isso é um estudo que a gente faz, e aí eu vou entrar numa
numa coisa que é o seguinte: já existem estudos do nariz e da face de uma proporção chamada proporção π, que é uma proporção universal de 1 para 1,618, que é uma proporção matemática universal das galáxias, animais, as pessoas bonitas, certo? É uma proporção universal que ela é chamada de proporção áurea ou divina por Da Vinci. Uau! E essa proporção, a gente procura estabelecer o caminho para chegar nela, não só no rosto, quanto no nariz. E aí a gente, então, tem mais sensibilidade para conseguir o máximo possível para aquela pessoa que nos procura. Ai, que excelente. Olha que bom, né? Saber que a gente tem aí não somente, né, todo o estudo que já foi feito há anos e anos Sim, para que sempre a melhoria e saber que essas proporções foram, né, e cada vez mais sendo aperfeiçoadas para trazer a melhor forma, né, dos narizes aí para poder deixar aí mais harmônico. A gente está sim. com participação, doutor, de uma ouvinte, que ela está dizendo assim: esse método foi utilizado pelo doutor para calcular a minha prótese. Não tem exagero, ou seja, a importância de ter esses cálculos, né, doutor? Sim. Não somente para a rinoplastia, mas também para qualquer cirurgia plástica, né? Qualquer cirurgia plástica. Essa proporção, eu não fiz o estudo dela na face. Eu já peguei estudos prontos. Mas foi eu que fiz e publiquei essa proporção nas mamas e no abdômen com quadril e ombros. Então, que é a proporção áurea, que é o caminho da beleza. Uau! A beleza, a beleza tem muito de matemática. E a beleza, tendo de matemática, eu vou jogar um pouco à frente. A atração sexual tem matemática, tá? Parece uma coisa maluca, né? Mas não é não. Quando os olhos batem, eles vão lá para os sistemas límbicos cerebrais, a captação da imagem, o sistema límbico elabora e fala, é bonito. E é bonito por quê? Porque existem proporções caminhando para a proporção áurea. Não é que seja exata a proporção áurea, é caminhando para ela. E aí existe a atração, certo? Por essa beleza matemática. Então Uau. eu digo que até a atração sexual tem matemática. Ou seja, né, se atrai e aí. E, exato. E na face existe também. Não foi um estudo meu. O meu foi nas mamas, está publicado em um monte de lugares, no mundo todo. Existe na mama e no abdômen. Inclusive, Da face não foi eu que fiz. não, mas a sua técnica que o senhor escreveu, né? Exato. A Harvard de hoje, trazendo aí explicações sobre abdômen e também sobre Sim. a de mama, a qual eu muito feliz também, me sinto aí lisonjeada por ter sido operada pelo senhor com a técnica de mamoplastia em L. E Tá bom. é excelente. A nossa ouvinte comentou que o senhor fez uma cirurgia nela, né? Há 15 anos atrás, de mama, e ela está aqui dizendo que está feliz. Obrigada, Esté, pela sua participação. Também temos aqui a Maria Neis, diz: boa tarde, doutor Bozola, eu sou a advogada Maria Neis, a mãe do Antônio, que o senhor melhorou a cartilagem da orelha dele. Sim. Seja bem-vinda, participa aqui conosco, fique à vontade. E a outra disse que o senhor salvou o casamento dela através da. Boa. Ou seja, temos aqui bastantes ouvintes hoje participando conosco, pacientes que o senhor já operou, né, há muito tempo, e é muito bom ter vocês aqui conosco. Bom, vamos lá. A gente já entendeu o que é a rinoplastia. Agora a gente vai entender qual é a diferença da rinoplastia para outra técnica, né, doutor? Que é muito realizada, que chama-se rinoceptoplastia. Qual Sim. é a diferença entre essas duas cirurgias, essas duas técnicas, para que as pessoas saibam? Na verdade, as técnicas andam no mesmo trilho. É uma plástica de nariz, mas o indivíduo pode ter, com um nariz que seja um nariz torto, ponta baixa ou desviado, ele pode ter uma alteração respiratória, Certo. certo?
E aí, a gente, quando faz a cirurgia, a gente já trata também do problema Eu fiquei sem a sua voz, doutor. respiratório Uhum. e, eventualmente, outras situações, até respiradores, desde a infância, respiradores bucais, a gente tem abertura do maxilar para melhorar, das laterais do nariz, enfim. Quando a gente chama rinoceptoplastia, geralmente tem um desvio de septo, mas não é só lá que nós agimos. E às vezes, esse rinocepto, a gente tira a parte desviada do septo para aumentar a ponta nasal ou projeção de dorso nos narizes de aumento, porque nariz existe de redução e de aumento. De redução é nariz grande que a gente diminui, e aumento é nariz pequeno que a gente cresce. E às vezes a gente usa o septo como auxiliar. Então a rinoceptoplastia é mais ou menos a função respiratória que tem que ser corrigida. Não tem como você fazer um nariz bonito que não respira. A gente tem um trio que a gente chama vida primeiro, função em segundo e estética em terceiro. No caso do nariz, a função e a estética andam juntos, tem que fazer as duas juntas. Não tem como falar, eu vou fazer o nariz depois o septo, ou eu vou fazer o septo depois o nariz. Não dá certo, porque se você joga o nariz para o centro, o septo fica desviado, fica do mesmo tamanho. E se você corrige o septo e o nariz fica do mesmo tamanho. Então tem que ser tudo junto. Ou seja, muito mais informação aí, até mesmo que as pessoas saibam, né, que existe todo esse contexto por trás de uma cirurgia de nariz, Sim, conhecida cirurgia de nariz, e é importante a gente trazer, esclarecer essas dúvidas, né, doutor, para as pessoas saberem identificar e aí buscar um profissional que tem experiência para que você esteja bem assistido até a realização da cirurgia, que você tenha aí resultados sim. satisfatórios e não venha te ocasionar ainda mais problemas, caso seja É, respiratória ou da estética, que não se sim. sinta Eu feliz. tenho, eu tenho um capítulo de livro sobre função respiratória. É um livro brasileiro Uhum, de um colega nosso chamado Juarez Avelar, que foi presidente da Sociedade Brasileira, em que uhum. eu descrevo sobre respiração. Certo. E também eu tive a oportunidade de auxiliar os neurocirurgiões a fazerem uma cirurgia em que a gente entra por dentro da boca, entra no septo e a gente vai lá na base do crânio para fazer cirurgia de tumores de hipófise. É uma cirurgia chamada técnica de Hardy, que era feita abrindo o crânio por cima e ele inventou de fazê-la por baixo. E eu era o auxiliar do neurocirurgião, que levava o neurocirurgião até a hipófise e depois tirava ele de lá. Que legal, doutor. Então, isso dá a gente um traquejo muito grande no trabalho de septo, de respiração, de rinoplastia. Ou seja, o conhecimento, né, doutor, é Ah, importantíssimo sim. e de extrema, né, E a necessidade. experiência, o conhecimento e a experiência, né? Tem que andar junto. Perfeito. É a nossa paciente que fez a nossa ouvinte que fez o comentário aqui em cima, ela falou que é a cunhada da Margarete da Suíça e foram operados pelo senhor. Grande abraço. Ah, que bom. E aí ela está aqui, né, dizendo isso agora. E está muito feliz de saber, nós estamos muito felizes em saber que você está aqui assistindo a nossa live. Fique à vontade, é um prazer ter você aqui. Então, doutor, a partir do momento em que a gente já identificou e diferenciou os tipos de cirurgias, né, do nariz, que é a rinoplastia e a rinoceptoplastia, só pode dizer para nós quais são algumas das características que faz com que a pessoa identifique que ela tenha esse problema de desvio, de septo? Como é que ela pode identificar isso? E o médico, como é que ele identifica isso na consulta? Porque às vezes, doutor, o paciente vem querendo fazer uma estética, né, para melhorar a Sim.
ação ali do seu nariz, e o médico, como é que acontece isso? Ele identifica na hora, ele já vê na hora da avaliação, para que as pessoas saibam um pouco mais sobre isso. Normalmente é um exame clínico. A gente chama de exame com espéculo. A gente põe um aparelhinho na narina, abre e com a luz, um foco frontal, a gente ilumina e a gente enxerga todo o septo. Existem exames radiológicos também, mas eu considero-os desnecessários, porque o exame de visual é muito mais forte do que o exame radiológico. Então, com um espéculo, num exame clínico, a gente detecta e, às vezes, olhando o paciente numa fotografia ou numa live, a gente consegue definir. Esses dias para trás, nós fizemos uma consulta em que eu falei: você tem desvio de septo. E ele estava aí na Inglaterra, você lembra disso, né? Lembro, claro. Inclusive, Típico. E aí ele disse que levou um futebol, levou uma cotovelada, fraturou o nariz. Eu falei, tá aí, tá explicado. Então era um caso para rinoceptoplastia. É muito simples o diagnóstico respiratório. Se tiver tudo certinho, pode ser inclusive um tratamento clínico, que são rinites, as chamadas rinites alérgicas, que acontecem com pó, com fungos, com ácaros, não é? Dentro de casa, ou até com, eventualmente, alguma rinite com outras coisas. Tem gente que tem, por exemplo, com pelo de gato, com pelo de cachorro, tem várias situações onde o tratamento é clínico, aí o tratamento é outro. São medicamentos, infiltrações, redução dos chamados cornetos, porque o nariz é um órgão que ele limpa o ar, ele umedece e aquece a entrada do ar, certo? E aí, quando existe variações da respiração, ele não faz as funções dele. E aí a respiração passa a ser pela boca, o que dá muito problema de traqueite, de bronquite, de pneumonias, porque o ar não é aquecido, limpo e então não funciona, né? perfeito. Então a respiração é importantíssima, é oxigênio. Tá ótimo. Doutor, como que é tratada essa estética nasal e a função respiratória? É isso que o senhor acabou de nos dizer em relação a esse tratamento? Sim, sim. Se for clínico, é tratamento clínico, não é? E se for cirúrgico, então aí é uma rinoceptoplastia e, eventualmente, com trabalhos nos chamados cornetos, que são os órgãos dentro da narina, que eles são os que aquecem o ar e limpam o ar, certo? E aí umedece o ar para a entrada. E às vezes eles estão hipertróficos pela rinite, ou às vezes estão atróficos. Então é preciso tratamento para isso aí. Perfeito. Aí não é cirúrgico. Se for cirúrgico, é só tratar deles. Então vamos lá tratar esses narizes e deixar todo mundo, além de bonito, respirando bem e respirando Lógico. bem. lógico. Desculpe, eu vou inverter, certo? Você falou, além de bonito, respirando. Eu digo, respirando além de bonito. Olha, perfeito. É mais importante a respiração do que a beleza, normalmente. Como sempre, né? O mais importante é o bem-estar e depois, né, a É a beleza. função, né? Olha, temos a paciente que fala, por isso não é aconselhado depilar os pelos do nariz, que é o filtro. Sim, certeza. Ótimo. Bem Perfeito. colocado. Certo. Obrigada pela participação. Agora não pode deixar isso sair para fora porque é feio. Exatamente. Doutor, fala para nós o que é perfiloplastia. Ah, Ponto com esse tema da nossa live, é importante, né, sim, que as pessoas que buscam por essa cirurgia saibam, né? certo. Veja bem, a face são segmentos. O segmento da fronte, o Certo. segmento da base do nariz até a ponta aqui e da Uhum. ponta até o queixo. São três segmentos do mesmo tamanho, certo?
E tem linhas também que passam pelo canto dos olhos, pelo canto interno, externo, pelas orelhas. Quer dizer, a face é dividida em quadriláteros perfeitos. Daí é que eu estudo da proporção áurea. Uhum. E quando a gente pega um paciente que tem uma alteração, por exemplo, que é muito comum no tratamento ortodôntico, certo? Às vezes ela tem o queixinho muito curto, ou o queixo muito longo, ou o maxilar muito projetado, ou pouco projetado, além do problema do nariz. Então aí você opera o nariz, mas não fica um perfil bonito, certo? Então, perfiloplastia, a gente opera o nariz e, eventualmente, faz uma cirurgia simples de queixo, às vezes até uma prótesezinha, às vezes aumenta um pouco o lábio superior, Uhum. nos casos mais simples. Nos casos em que essa discrepância é muito grande, exige uma cirurgia chamada ortognática. Então, vamos supor, o queixo do prognata. O prognata é aquele que tem o queixo muito longo, os dentes são os dentes da mandíbula inferior, eles são muito mais projetados do que da maxila. Então, a cirurgia traz para a posição correta. Ou ao contrário, o maxilar às vezes é muito projetado, a mandíbula pouco. Então, precisa levar a mandíbula para frente e o maxilar para trás. Essas são as cirurgias ortognáticas mais graves para corrigir o perfil. E a rinoplastia corrige o restante. Que às vezes chega paciente que tem um queixinho pequenininho, certo? A mordida toda errada. Então não é só no nariz só. É preciso fazer a correção completa do perfil dele. Chama-se perfiloplastia. São cirurgias mais elaboradas, é preciso um preparo ortodôntico, às vezes demora um ano e meio para preparar, para fazer a cirurgia ortognática, depois, por fim, a rinoplastia. Uau, que interessante, né, doutor? Saber que por trás de uma cirurgia tem todos esses outros aspectos que precisa ser levado em consideração quando você Sim, né, melhorar aí a estética facial do seu rosto e buscar né, as informações com os cirurgiões que têm experiência e que sabem exatamente o que estão falando faz toda a diferença para que você possa, no final, ter um resultado satisfatório. A gente torna a falar sobre isso, porque é muito importante você que quer buscar um cirurgião plástico, que você converse claramente, abertamente com o seu cirurgião sobre as suas necessidades e sobre as suas vontades, para que, de acordo com isso, através da sua avaliação, você possa, né, juntamente com o seu médico cirurgião, encontrar a melhor opção para que você fique né, com resultado satisfatório e feliz. Doutor, eu quero fazer uma pergunta que não estava, inclusive, aqui na nosso script, que me veio uma curiosidade, eu acredito que possa ser curiosidade também para algumas outras pessoas, em relação à idade. Qual a menor idade para que possa ser realizada essa cirurgia, porque se a gente poder hoje trazer para o cenário né, atual, podemos dizer que não somente as pessoas já aí mais velhas, adultas, elas passam por esse processo de não estar feliz, ter ali, sofre bullying ou alguma coisa né, em relação ao seu nariz, e às vezes isso pode acontecer também na fase da adolescência. Então, qual o momento ideal para essa mãe que está aí tendo o seu filho passando por isso, ou mesmo esse próprio adolescente saber que momento ele pode procurar essa ajuda da cirurgia plástica para poder né, auxiliar aí nesse procedimento. Então, qual a idade ideal? Tem a idade? Explica para nós sobre isso. excelente pergunta você fez, viu? O que acontece? Existem alguns tabus que tem que operar depois de adulto, etc. No caso da rinoplastia, é preciso estabelecer o seguinte: apenas acabou a puberdade, certo? Que é 12, 13, 14, tem pacientes, tem pessoas que acabam a puberdade com 10 anos. Eu vou dar exemplo de outra área. Eu já cheguei a operar a mama enorme, uma mama de uma garotinha de 10 anos e meio, porque ela entrou na puberdade com 7. Uau! Então, o que acontece? Não tem idade exata.
mas existe uma maneira fácil, chama-se idade óssea. Faz um raio-x da mão, estabelece se já estão consolidadas as epífises ósseas. Se elas estiverem consolidadas, a pessoa não vai crescer mais. Já pode operar. Ah, Um adendo. Eu operei a minha filha de nariz, ela tinha o nariz do pai, viu? Com 13 anos, certo? Então, não tem uma idade fixa, mas em geral, 3 anos, se não tem a idade óssea com a mão, 3 anos de menstruação regular para a mulher já é o suficiente para operar qualquer coisa, inclusive mamas, porque aí o desenvolvimento já se estabeleceu. perfeito. Certo? Isso é muito importante. Mas, quando é rinoceptoplastia, eventualmente, eu já operei crianças com 6 a 7 anos de idade. Uma cirurgia muito econômica, não da estética nasal, assim, mas para, eventualmente, o nariz está muito torto, que a criança bateu o nariz. Aliás, um adendo. Criancinha que começa a andar, às vezes ela tropeça e bate o nariz na mesa. Aí chora, sangra um pouquinho e acabou. O nariz, o septo, ele é cartilaginoso e ele é igual mola. Às vezes ele se desloca da cava do vômer, que é o osso, e aí fica entupindo o nariz. Bom, vai operar de adulto? O que que acontece? Uma criança que respira mal, ela não só ronca, não. Ela diminui o crescimento, porque falta oxigênio, o pulmão fica mais atrófico, os ombros vão para frente. Quando os ombros vão para frente e a pessoa dobra o corpo, para ter o centro de gravidade, o centro de suspensão em equilíbrio para a pessoa poder andar, ela joga a bunda para frente. E aí ela curva o corpo. Fica sem bunda e dobrado o corpo para frente, com os ombros para frente e a cabeça baixa. E aí compensa um pouco lá embaixo nos pés, que o pé tem que jogar para trás um pouco. E aí fica com um pé chato. Olha o que acontece com o problema respiratório da infância, Ou, certo? ou Então, seja, exato. Então, é obrigatório que essas crianças tenham uma cirurgia, eventualmente, do septo, do nariz, mas cirurgias econômicas, só para resolver o problema respiratório. E aí, na fase adulta, eventualmente, o problema estético. Para não acontecer isso, certo? Então, lembre-se que respirou mal, cresceu, os ombros vão para frente, a cabeça dobra, o pulmão fica mais atrófico, capacidade pulmonar diminuída, a bunda vai para frente, a coluna fica dobrada e o pé fica chato. Então, imagina uma jovem, certo? Ela vai ter o peito caído, porque dobrou o corpo, e fica sem bunda e pé chato. Uma menina. Então, é preciso ter muito cuidado ao dizer só na fase adulta. então, olha aí para vocês verem como é importante a gente ter nessas informações. Mamães que estão aí com seus filhos recém-nascidos, criança e na faixa etária de entre 6, 7, 8 anos, 9, estejam atentas, né, para que essas coisas não possam vir prejudicar a formação, inclusive corporal, do seu filho, porque isso é algo extremamente importante, que vai, né, ajudar essa criança a crescer aí com a melhor qualidade de vida, em primeiro lugar, e depois também que não seja afetada a sua aparência, gerando aí traumas e possíveis complicações psicológicas e tudo aquilo que refere, né, doutor, do âmbito onde Sim. seja feliz. Então, mamãe. É tão notório, Stupe, eu vou fazer mais uma frasezinha. Uhum. É tão notório isso que às vezes os pacientes entram na minha sala de consulta e falam, doutor, eu estou com um problema respiratório. Eu falo desde a infância. Certo? Por quê? É a forma corporal dele, ou Uau. dela, né? Dele ou dela.
Eu falo, desde a infância. Ou seja, vamos todos estarem atentos e buscar, né, estar Sim, informados para diminuir aí todos esses tipos de problemas que podem ser ocasionados por sim. causa da má alimentação. Doutor, excelente live, muitíssimo obrigada. A gente já está aqui caminhando para o fim. Pessoal que participou conosco, você que está aqui assistindo a nossa live, muito obrigada pela sua participação. Né? É sempre um prazer estar aqui trazendo mais conhecimento sobre o mundo da cirurgia plástica para vocês, deixando claro que o nosso intuito aqui é sempre informar para que vocês possam, né, através dessas lives, conhecerem um pouco mais, não só do nosso trabalho hoje, né, em relação a esse assessoramento em cirurgia plástica, senão também vocês saberem e conhecerem mais sobre o tipo de cirurgia plástica que vocês gostam. Esté, pode ficar tranquila que a gente vai fazer mais live, a gente já vinha aí numa demanda grande, nós tivemos uma pausa porque nós estávamos estruturando alguns outros setores da Venere, mas agora estamos voltando com gás total, já pode também, inclusive, lá na nossa caixinha de pergunta que está nos stories, escrever para nós qual tipo de cirurgia plástica que você gostaria que a gente viesse abordar e trazer informações, porque é importante você que quer, né, realizar uma cirurgia, conheça mais sobre ela. Para finalizar, obrigada, doutora Dela Cruz, que está aí em outro país participando conosco, está mandando aqui abraço para o nosso mestre, professor doutor Antônio Roberto Bozola. Obrigada, Mari, também pela sua participação. Você que tiver alguma pergunta e ainda quiser fazer, a gente tem alguns minutos aqui sobre rinoplastia, né? Obviamente, essa cirurgia. Se tiver alguma dúvida também que seja pertinente, o doutor com certeza vai ter o maior prazer aqui em te esclarecer. E também, doutor, para que a gente possa finalizar, teve uma pergunta, foi bem interessante de uma das nossas pacientes, ouvintes, que ela perguntou sobre as proporções faciais. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre isso aí daqui a um pouco mais atrás, mas eu gostaria que Sim. a gente finalizasse aqui para nós falando sobre isso, né? Que é realmente a busca maior dos pacientes é melhorar a estética facial. Então, como é que é essas estruturas e as proporções faciais? Sim. Existem várias faces bonitas. Não é um carimbo, uma mulher bonita, não é tudo igual, não é? Hum? E essas proporções, na verdade, elas são ligadas. Eu vou dar exemplo assim. Do canto do olho, do outro canto do lado contralateral, a medida é igual à medida da pálpebra dos dois lados. Então, são três segmentos iguaizinhos. Certo? A asa do nariz, por exemplo, ela tem que estar diretamente no canto vertical, no canto interno do olho, certo? A riba bucal, que é o canto da boca, ele tem que estar reto na vertical com o centro da pupila. Então, coisas assim que a gente analisa uma por uma dentro da situação. Por exemplo, a projeção das maçãs do rosto, que são os zigomas, em relação ao ângulo da mandíbula. Se o ângulo da mandíbula está muito maior do que o zigoma, fica muito grosseira a face, fica masculinizada. A depressão aqui, por exemplo, dessa região do músculo temporal aqui, se ela é muito grande ou muito funda, ela tem que compor o arredondamento da face. A altura da sobrancelha. Então, o exemplo principal, o envelhecimento, o canto externo da sobrancelha cai, o canto do olho cai, certo? E o canto externo do olho tem que ser mais alto do que o canto interno e o alongamento, tipo o olho mais alongado, né, a pálpebra mais alongada. E quando cai, isso aí cai lá e cai aqui, o que acontece? A pessoa fica com cara de tristeza, mesmo não estando triste. E quando tem bolsas palpebrais, a sensação é de tristeza e ressaca. E às vezes alguém fala, você está triste, você está de ressaca, o que houve? E não é nada, é forma.
Aqui a projeção, por exemplo, da maçã do rosto, quando fica envelhecida, ela cai. E ela dobra o sulco nasogeniano aqui, e aí ela fica caída. Quando ela cai, a linha da mandíbula, o ângulo da mandíbula e a ponta do queixo, fica desfeita essa linha. E ela tem que ser bem certinha. Então, essas proporções, esse conjunto, é que dá a forma de beleza facial, certo? Então, a gente olha muito, canto dos olhos, canto da sobrancelha, região zigomática, aqui, mandíbula, pescoço, certo? Tudo isso faz parte de um conjunto que é da face. E, eventualmente, o indivíduo mais envelhecido, o nariz aumenta, a ponta cai. E é comum a gente, ao fazer a cirurgia da face de rejuvenescimento, trabalhar um pouquinho a ponta do nariz para levá-la de volta. Porque senão você faz a face muito bonita, mas o nariz fica caído. E aí não fica esteticamente bonito. Fica meio com cara de bruxa. Ou seja, né, doutor, como a gente sempre fala, o conhecimento, ele enriquece muito o resultado. Então, Sim, somente, sim. né, na propriamente cirurgia de rinoplastia, senão no lift facial, também vai ter todos esses aspectos que, com toda a sua experiência, né, pode proporcionar aí, para os pacientes nossos da Venery esse grande conhecimento e ajudá-los a encontrar um resultado mais satisfatório e feliz. Tivemos aqui já perguntas, né? As nossas ouvintes pediram para a gente fazer uma live sobre mini lift, se o senhor faz. Sim. O mini lifting, a indicação do mini lifting é realmente muito pequena, porque são pacientes que ainda estão jovens e às vezes quer dar uma puxadinha. Mas eu sempre falo, mini lifting é cirurgia de mini resultados. Às vezes não é o mini lifting, às vezes precisa fazer mais coisas. Mas isso é uma análise específica para cada rosto, para cada paciente. Aí fala, mas quando é que deve ser operada uma face, no caso? Eu digo, quando a sua briga com o espelho estiver ganhando, certo? Significa que você não está se sentindo feliz com o teu rosto. Aí é o momento, eventualmente, de introduzir tratamentos dermatológicos ou tratamentos cirúrgicos. E o mini lifting entra dentro disso, um puxãozinho, Perfeito. certo? É uma puxadinha aqui que melhora o zigoma, melhora essa região do zigoma, mas não melhora a pálpebra, não melhora a sobrancelha, não melhora o pescoço, não melhora quase nada a linha da mandíbula. Então, o Por, Mirilift, na minha opinião, é uma indicação pequena. por isso, a indicação da avaliação inicial, onde o senhor Sim, pode avaliar e aí trazer aí as melhores informações. sim. Quero agradecer não somente a sua participação, também vi aqui que o nosso cirurgião, o doutor José Otávio, diretamente de São Paulo, da capital, nosso médico aqui também associado Venery. Obrigada pela sua participação conosco, doutor. Já estamos sentindo a sua falta. Vamos combinar uma live, porque faz falta também o senhor aqui conosco. E agradecer a participação, né, das nossas ouvintes aqui. E a gente vai programar uma live agora sobre mini lift também, sobre lifting facial. Já tivemos algumas, vamos fazer mais outras para poder estar esclarecendo. Alguma observação a mais? Aqui no ar, eu diria, convide o doutor José Otávio, que é uma pessoa de altíssima experiência, viu? Perfeito. É um cirurgião eticamente fantástico, é um cirurgião competentíssimo, certo? Nós estivemos agora no fim de semana juntos em Belo Horizonte, na Jornada Mineira de Cirurgia Plástica. E é uma pessoa maravilhosa. E faz parte da equipe Venery, né? Então, Exato, é bom exato. Por isso que ele faz parte. por isso todos os ouvintes aqui, né, já podem aí saber que os nossos médicos são completamente, né, selecionados para que eles passem por
a avaliação, onde o Dr. Bozola, que é nosso chefe de equipe, tem aí todo um tratamento, né, com os nossos cirurgiões, que hoje nós realizamos aí essa assessoria por todo o Brasil. E se você precisar realizar uma cirurgia plástica, você estando mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, independente de qual cidade, Goiás, Minas, pode falar com a gente que os nossos cirurgiões plásticos espalhados por todo o Brasil vão estar aí em cada canto do nosso país para poder ajudar. E é um grande privilégio contar com tantos profissionais de excelência. E é um prazer, né, doutor, que a gente esteja sempre aqui juntos. Quer fazer mais alguma observação? Não, é mais ou menos o que nós queríamos dizer, e complementando isso, é que é muito problemático, é muito bom e ao mesmo tempo problemático, as mídias sociais. Por quê? Porque às vezes as pessoas são ludibriadas pela mídia e às vezes fazem as coisas que não deveriam fazer. Então é preciso, ao escolher e ao fazer a cirurgia plástica, pensar, consultar, ver o currículo do profissional, ver se ele é cirurgião plástico, se ele faz parte da sociedade, no caso brasileira, no nosso caso do Brasil. Enfim, não vai se entregando a qualquer um que coloque na mídia que é o semideus. Isso é fundamental que se entenda isso, certo? Porque está acontecendo em todos os lugares problemas sérios com cirurgia plástica por causa de indivíduos, eu não vou dizer incompetentes, mas às vezes acontecem coisas que a gente nem acredita. Por quê? Porque as pessoas vão e vão no aspecto comercial e não no aspecto de qualidade. Então, é fundamental que as pessoas entendam isso. Perfeito, doutor. Era isso. Essa colocação é importantíssima, a gente sempre aborda ela, traz aqui, né, essa atenção para as pessoas buscarem conhecer o cirurgião plástico a qual você quer e deseja realizar a sua cirurgia. Então, até deixar aqui claro para os nossos ouvintes, dentro da nossa plataforma, tanto aqui do Instagram, do Facebook, do nosso site, você tem lá todas as informações dos nossos médicos e comprovando, né, o currículo dele com todas as suas especialidades, que ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para que você se sinta ainda mais confiante do ponto de vista que você vai estar bem assessorado e vai com certeza estar na mão de ótimos, excelentes profissionais. Contando com a Venere, você, como a gente sempre fala, o nosso slogan é a sua beleza, o seu bem-estar e a sua beleza é a nossa maior satisfação. Participamos aqui também o doutor Fábio Simão, ele disse parabéns, Ola. Obrigada, doutor, pela sua participação. Temos aqui também paciente dizendo que saiu da capital para realizar, né, com o senhor lá em São José do Rio Preto, porque confia. E outra ouvinte comentou também sobre a questão dos médicos, das pessoas que estão buscando harmonização facial e que isso também é muito perigoso, até mesmo com dentista, e tudo isso gera bastante complicações, né, doutor? Sem dúvida. Vamos tratar. Exatamente, eu não quis ser assim direto, mas é o que está acontecendo. Essas harmonizações depois, elas acabam perturbando o ato cirúrgico de qualidade. Eu de vez em quando tem aí um paciente que botou PMMA no lábio, no zigoma, no queixo, e aí a cirurgia se torna um problema dificílimo de resolver. Então precisa ter muito cuidado com a sua, não só a beleza, com a sua vida, com a sua saúde. E a Isso é fundamental, certo? É mais importante que a beleza. E a beleza, quando procurada com qualidade segurança. e pesquisada, segurança, certo? Ver se a pessoa que está realizando aquilo não é um qualquer que vai injetar PMMA no bumbum do paciente no apartamento. Isso não existe. Não é? Não existe. Nos últimos tempos nós fizemos, né, uma live falando sobre esses ocorridos através do PMMA, já tem aí na nossa plataforma, se você quiser, entra lá no nossos destaques, Aham. tem as nossas lives lá que já foram realizadas.
falamos sobre PMMA. Em outro momento, voltaremos novamente para poder bater nessa tecla, para poder sempre lembrar e trazer, né, aos nossos pacientes que eles busquem, né? Independente, seja você buscar um procedimento invasivo ou invasivo, você pode aí, né, sempre estar buscando um profissional que seja competente, né, na área, que estudou para isso, e não fazer com qualquer pessoa, pois as consequências podem gerar, inclusive, óbito. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, doutor. É um prazer ter você aqui. Grande abraço. Vamos nos programar para a próxima live. Já vou deixar aqui o convite para o doutor. Uma boa noite para você e uma boa tarde para os brasileiros. Boa noite para o pessoal da Europa. Boa tarde aí no Brasil. E a gente se vê na próxima live. Tenham todos um excelente fim de dia. Até já, doutor. Obrigado. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.